celulite. É o primeiro ponto que você deve entender antes de pensar nos graus e antes de pensar em qual tratamento você vai realizar. Seja muito bem-vindo a esse canal, este é o nosso assunto que irei falar com você hoje. E pense em um assunto que é interessante. Pense em um conteúdo que é pouco falado. E eu vou trazer para você aqui sempre de uma forma descomplicada. Sou o professor Ricardo Ávila, gosto de descomplicar a eletroterapia. Eu sempre ensino os meus alunos a trabalharem com um protocolo individualizado e não com um protocolo pronto. Então, sempre entendendo o paciente, entendendo as estratégias. É isso que você vê aqui neste canal. Falando nisso, já aproveite aqui, dê o seu like e compartilhe esse conhecimento com outros profissionais, que é importante. E agora, vamos de conteúdo? Quando nós falamos em celulite, eu preciso entender primeiramente que nós vamos ter vários conceitos hoje no mercado, vamos dizer assim, a nível científico também. Nós temos o conceito ali de Guilho, que traz pra gente a classificação em graus da celulite. Nós temos uma questão da aparência celulítica, nós temos alguns conceitos relacionados que tem um comprometimento a nível dérmico, que é comprometimento a nível subcutâneo, que é acúmulo de gordura. Então são tantas informações relacionadas à celulite que às vezes você, profissional de estética, nós profissionais, a gente fica perdido, né? No qual que eu vou seguir, como que eu vou avaliar o meu paciente, o que que eu vou entender, qual é o conceito, o que que eu vou te passar aqui nesse vídeo. Que antes de você ir nos graus, antes de você entender quais são os graus que você vai trabalhar, né? Quais são a temperatura, qual é a temperatura que você vai utilizar na rádio, o que que eu vou utilizar, o que que eu não utilizo. Antes de você entender isso, preciso que você entenda que basicamente, dentro da minha prática clínica, tá? E os meus alunos também, a gente troca muitas ideias em relação a isso, porque hoje são mais de 4.000 alunos dentro da plataforma Lipofarm, e nós trocamos muitas ideias em relação ao que eles atendem, casos clínicos mesmo. Então, quando nós analisamos, nós vamos entenda primeiro o tipo de celulite antes de você ir para os graus. Ricardo, que tipos de celulite são esses? Primeiro ponto, nós temos a verdadeira celulite. A verdadeira celulite é aquela que nós temos um comprometimento a nível ali dérmico e subcutâneo superficial. Ou seja, nós temos o tecido adiposo profundo e nós temos o tecido adiposo superficial. O tecido adiposo superficial, ele é rico em tecido conjuntivo, em septos, tá? Então ele tem muitas fibras que estão conectadas ali à derme. Quando eu tenho uma celulite verdadeira, que eu chamo, eu tenho um comprometimento do tecido adiposo superficial e da região dérmica, que fica mais o quê? Enrijecida, endurecida. E esse comprometimento faz com que a gente tenha as famosas ondulações, porque eu tenho uma rigidez, e essa rigidez, essa fibrose que forma, faz com que seja correspondido lá na pele, formando aquelas ondulações. Essa é a famosa celulite. Essa celulite, quando você vai avaliar o seu paciente, você faz ali uma palpação na região, então você vai lá e vai fazer uma palpação na região, você sente nódulos, você sente uma região mais endurecida, você vê pontos de aderência também. Então só de você olhar, você já vê alguns pontinhos de aderência. Só que muito cuidado com a avaliação que é visual, que é a famosa dos graus. Contrai, se não contraiu, se contraiu e não formou, tananã, é grau 1, grau 2, grau 3. Não vai pelos graus, porque senão você pode errar. Porque a aparência ela pode enganar. Porque nós vamos ter um segundo tipo de celulite que eu quero falar aqui com você, que é a aparência celulítica. O que é essa aparência celulítica? A aparência celulítica é quando eu tenho as ondulações sendo formadas por uma fraqueza da musculatura. Ricardo, como assim? O que tem musculatura a ver com isso? Tudo. O nosso músculo, vamos pensar aqui na região de coxa. Vamos pensar ali o posterior de coxa. Quando eu tenho uma flacidez dessa musculatura, uma hipotonia, então esse músculo ele tende ao quê? A cair, a pesar. Só que acima desse músculo nós temos ali uma fáscia que cobre ele. Essa fáscia é conectada no tecido adiposo profundo. Acima do tecido adiposo profundo nós temos aqui uma outra fáscia que conecta o tecido adiposo superficial. E esse tecido adiposo superficial, ele é conectado na minha derme. Quando eu tenho um músculo caído, fraco, ele gera uma força que corresponde a todos esses outros tecidos e que puxa o quê? Puxa a pele. Então a pele vai formando aquelas ondulações por uma hipotonia dessa musculatura, por uma fraqueza da musculatura. Eu vou lá e melhoro essa musculatura, faço uma corrente russa, uma corrente alça, fortaleço, faço uma atividade física, fortaleço essa musculatura,
eu melhoro a aparência da celulite. Então, muitas das vezes, o nosso paciente não está apresentando celulite. Muitas das vezes, o nosso paciente ele está apresentando o quê? Uma aparência celulítica. E essa aparência celulítica, eu preciso trabalhar ela de uma outra forma. Porque se eu vou lá e faço, por exemplo, uma mescla específica para celulite fibrótica, mas não é uma celulite fibrótica, eu posso piorar a aparência de celulite do meu paciente. E aí tem um outro ponto também que entra dentro dessa aparência celulítica, que é a flacidez tissular. A flacidez de pele leva também a essas ondulações. Você vai lá e puxa a pele do paciente, é uma pele mais plástica. Você vai lá e puxa o tecido assim, sumiu a celulite, soltou, apareceu de novo essa celulite. Então, são pontos que você precisa aprofundar na sua avaliação para você não errar no tratamento. Porque se você não está conseguindo um bom resultado com a radiofrequência que você está fazendo, com o ultrassom que você faz, com a corrente que você está fazendo, a falta é do quê? Avaliar bem e planejar bem o tratamento. Planejamento de tratamento. Como você vai planejar um tratamento com os recursos que você tem disponíveis? Porque essa é a sacada, você não tem que sair comprando equipamento. E olha um outro ponto aqui importante que eu trago para vocês da prática clínica. Olha, eu posso arriscar aqui que 85% a 90% dos nossos pacientes não têm celulite, é aparência celulítica. É um comprometimento da musculatura ou uma flacidez tissular, ou os dois juntos que estão levando aquela aparência das ondulações. Não é fibrose em si. Você vai lá e palpa esse tecido, não é fibrose. Lógico que temos alguns pacientes que vão ser fibrose. Aí você vai ter que tratar como uma celulite fibrótica. De frequências em baixas temperaturas, utilizar uma endermoterapia, utilizar aí técnicas manuais. Ricardo, meu paciente apresenta também edema. O edema pode estar presente tanto numa aparência celulítica quanto numa celulite, independente dos graus. A gordura localizada, ela pode estar presente tanto numa aparência celulítica quanto em uma celulite mesmo. Então, não são pontos que você vai analisar para definir o tipo de celulite, mas sim, são algumas disfunções que podem estar presentes junto com a celulite ou com uma aparência celulítica. É isso que eu sempre tento trazer para os meus alunos, por isso eles têm muito bons resultados. Por isso nós temos resultados de pacientes utilizando as técnicas que ele já possui, porque ele não fica preso a graus. Se tratando aqui sobre celulite, tá? E aqui no canal você encontra inúmeros outros vídeos onde eu falo de alguns outros assuntos. Inclusive, nós sempre temos lives relacionadas à celulite também, lá na rede vizinha. Você pode vir aqui, você tem o endereço aqui para ir lá para a rede vizinha. E aqui também você encontra o link para entrar na nossa lista de espera da metodologia do curso Lipoparme, que é um curso onde eu ensino como você vai montar protocolo individualizado com o que você tem. Se você não tem, você vai aprender como comprar através das mentorias e assim por diante. Então é um curso muito aprofundado, onde eu falo sobre gordura, celulite, flacidez e as possibilidades de tratamentos. Hoje nós somos mais de 4.000 alunos e a gente tem uma lista de espera aqui para o próximo curso, que é online. Nossos cursos são todos online, para que você consiga aprender da melhor forma, tá? Com aulas práticas detalhadas, mas temos aqui essa lista de espera, para você saber todas as informações de uma forma bem detalhada. Esse vídeo eu trouxe para você essa visão de celulite, tá? Da celulite e aparência celulítica. Fique de olho, porque em breve teremos um próximo vídeo onde eu vou aprofundar sobre o assunto. Tem também uma parte mais de avaliação, uma parte mais prática, avaliativa nesse sentido. Te espero